Começa agora Vozes do Palco. Olá, você está ouvindo ou assistindo Vozes do Palco, um podcast que visa entrevistar artistas independentes. Nesta primeira temporada, estamos entrevistando artistas do teatro. Meu nome é Seria Chagas, eu sou uma pessoa não binária, sou uma pessoa parda, não tenho preferências para o pronome, eu tenho um cabelo black, uma barba meio rala, estou usando uma blusa camuflada verde e uma camiseta azul tricô. Os convidados de hoje, eles são multiartistas, produtores, integrantes do coletivo Comédia Sentada. Sejam muito bem-vindos, Manuela Bach e Juninho. Obrigado. Obrigada. A gente vai se autodescrever, certo? Eu sou uma mulher de pele clara, de cabelos escuros, na altura dos ombros. Uso óculos de armação transparente. Em breve vou trocar, tá? Portanto, tá meio marca registrada de transparente em mim. Pronome ela, dela. Uso uma blusa preta, um casaco nude por cima e uma guia vermelha de esquerda. Olá, boa tarde. Eu sou o Júnior Matos, conhecido como Juninho. Estou usando um boné preto, tenho cabelos na altura das orelhas, pretos também. Estou usando um blazer, que é isso? Um terninho um blazer quadriculado, porque daqui vou para uma festa junina. Maravilhoso. Estou com a camiseta vermelha da editora Questione por baixo. Meu pronome é ele, dele. Vamos começar com perguntas bem básicas. Manuela, quem que é Manuela Bach? Bach não, né? Beck. Não dá pra fugir, né? Edição. Toda vez que ela fala Beck, você traz, hein? Ontem foi a marcha, né? Não, ontem foi a marcha. Ontem você tinha licença poética pra isso, agora não mais. Difícil responder. É alguém que tá tentando se definir o tempo todo. Porque, de fato, eu não consigo. Mas nos definir para além da profissão, que é o mais complicado, né? Mas em termos profissionais, nesse momento da minha vida eu estou atriz, estou professora também. Mas gosto de fazer muitas coisas, gosto de produzir. Aliás, aqui em São Paulo comecei produzindo dentro do Comédia Sentada. E assim, no mundo da arte eu tô pelo menos uns 15 anos, quase metade da minha vida aí. E acho que profissionalmente é isso. E pessoalmente, vocês vão ouvir o podcast e vão tirando as suas conclusões também. E você, Juninho, quem que é? Adorei essa resposta, porque eu não vou precisar responder também. É uma resposta ótima, né? Uma resposta única, né? Tem que ser uma sua também. Assim. Droga. Não, eu vou falar do profissional também. Eu começo muito cedo ali. Meu pai, ele era músico, né? E aí ele foi por tudo que é lado da arte. Ele cantou em coral, fez teatro, agora faz comédia. Então, desde os meus 14, 15 anos, meus tios também eram não profissionais músicos, mas eu vivia em casa com músico o tempo inteiro, assim. Então, desde muito jovem, eu tô nesse lugar de levar o violão pra escola e sair da sala de aula, entendeu? E eu começo a me envolver cedo ali com música, punk, hardcore, ter banda. Então, eu me lembro que desde meus 15, 16 anos eu já estava organizando show ali principalmente sul, extremo sul de São Paulo. E eu começo aí minha vida dentro da arte. Logo percebi que, poxa, ser artista é muito difícil para ganhar dinheiro. Porque não se trata só de qualidade, se trata de portas abertas, se trata de sorte, se trata de um monte de coisa, investimento. E como eu queria pôr comida no meu prato, eu falei, não, eu acho que eu preciso ir pro lado da produção e tal. E aí, hoje em dia, eu tenho minha produtora, tenho minha editora. Para alguns grupos eu faço uma direção geral, para outros artistas eu faço uma produção executiva. E também trabalho com a parte de coordenação editorial. E hoje, profissionalmente, sou isso. Agora, o que eu sou no meu pessoal, vocês vão descobrir também aqui agora. Manuela, fala um pouquinho da sua jornada dentro do teatro. Qual foi seu primeiro contato? Vamos lá. Como muita gente, o primeiro contato nosso sempre é na escola, né? Eu estudei numa escola extremamente religiosa, de onde eu venho. Não sou daqui de São Paulo. Eu sou natural de Blumenau, Santa Catarina.
E lá eu estudei numa escola que era vinculada à Igreja Batista. Quem diria, né? Hoje sou do ILE, enfim. Lá a gente fazia peças religiosas na escola. E daí depois eu passei... Claro, não dá pra falar de arte sem falar de educação, né? A gente os territórios pelos quais a gente passa também. Os meus pais tiveram um momento de vida muito difícil financeiramente e eu fui para uma escola pública. E hoje em dia eu agradeço muito essa escola pública, porque ela forja quem eu sou, o que eu penso, os contatos que eu tive. Ali eu comecei a ouvir Racionais e tudo mais. E ali eu tive um contato com outro tipo de teatro, que era um teatro mais crítico, mais contemporâneo, vamos dizer assim, menos ipsis literis a Bíblia, que era o que eu estava habituada. E ali eu tive meu primeiro contato. Não fazia aulas, preciso dizer que como uma pessoa com deficiência, eu não fazia aulas frequentemente, mas sim quando eu consegui encaixar na rotina de tratamento. Eu sou uma mulher com paralisia cerebral, então a minha infância, a minha adolescência foi sempre cheia de questões médicas envolvidas, tuteladas mesmo pela medicina. E depois da idade adulta, eu parei e pensei, agora eu vou começar a fazer o que eu gosto, né? Aí sim, fazia dança, fazia teatro, fazia tudo que me aparecia, porque em tese eu estava percorrendo um caminho de uma certa autonomia. E isso foi muito importante para mim. E voltando ali ao contato com o teatro, foi nesse período que eu comecei mesmo a investir nisso, mas investir não no sentido de profissionalizar, mas para ver como é que era, o que ia acontecer. Aí comecei brincando com 18 para 19 anos, hoje estou praticamente me constituindo para viver do teatro, que além disso eu sou professora e as coisas não se deslocam, né? Os meus alunos, provavelmente, eles bebem muito da fonte do teatro, nos espaços que a gente conversa, nos espaços de ensino e tudo mais. Eu gosto de dizer que, independente do que eu estava fazendo da vida, porque eu também já fiz muita coisa, o teatro que me forjou a ser quem eu sou hoje. Então, eu comecei a estudar teatro aos 17 para os 18 anos e até hoje era para ser uma brincadeira, né? Mas eu não parei e vim para São Paulo há apenas 3 anos para profissionalizar esse ofício. Ai, que legal. E quais foram as maiores dificuldades assim que você passou quando você veio para São Paulo atrás desse sonho? Nossa, eu acho que a cidade é enorme, eu me perdia muito. Assim, inclusive pauta dos meus textos de comédia e tudo mais, eu me perdendo em São Paulo, enfim. Eu acho que o maior desafio foi lidar com os altos e baixos. Eu percebo que aqui os baixos são muito baixos e os altos são muito altos. E um dia tu tá em um e outro dia tá absolutamente no outro. Isso me refiro em termos de trabalho, em termos financeiros, em termos psicológicos, porque a cidade é uma loucura e a gente precisa aprender, assim, a visão de quem vem de fora, né? Lidar com esses altos e baixos que a cidade de São Paulo nos oferece. São Paulo é uma cidade cruel, às vezes, né? Acho que quase sempre. E você, Juninho, a sua jornada aí? Você falou que era da música, né? Como que foi pro teatro? Então, aí na música, eu comecei eu saí de São Paulo, né? Fui pra Serra Negra. Fiquei lá uns bons anos. E aí, quando eu volto, eu venho muito de um lugar de patrocínios diretos. Eu não acessava tanto editais, essas coisas. E aí, quando eu volto para São Paulo, eu faço um curso no Espaço Cultural Cita, que é de onde eu até conheço nossa amiga Ellen ali. E de lá, eles já me chamam para trabalhar lá. E lá eu fiquei 5, 6 anos lá, ajudando na gestão do espaço. E aí foi dentro do Espaço Cita que eu também comecei a me tocar que, tipo, só com música não dá, assim, né? Eu tenho que trabalhar com as outras linguagens que existem, tipo literatura, teatro, dança, né? E aí foi lá, naquele período, que eu comecei a ter mais contato com o teatro. Então, comecei tem os grupos do próprio espaço, né? Trabalhar com eles, ajudar nas peças deles, nos eventos deles.
como comecei também a ajudar a trazer grupos de fora para se apresentar lá. Então, o meu contato com o teatro mesmo, assim, para além de frequentador, né, foi ali no Espaço Cita, que é quando eu começo a ter esse contato com os grupos e também começo a ter mais contato com os editais. E aí é isso. Tipo, hoje em dia, música eu trabalho muito menos do que teatro, por exemplo, e literatura, né? Então, meu contato com o teatro é nesse lugar, assim. E o Comédia Sentada é o primeiro grupo, né, entre aspas, assim, né, que eu idealizo e trabalho, assim, sendo, tipo, o meu. O aspas é no meu, assim, né? E como que surgiu o grupo Comédia Sentada? Então, o grupo é uma história bem doida, assim, porque não era nem pra existir. Aí é isso, né? Tô nessa lida dos editais, muitos anos e tal. E aí teve um PROAC, uma época de um PROAC em 2022, que eu tava lá escrevendo meus 500 editais para ver se pelo menos um eu ganho, né? E meu pai, nessa época, ele sofreu um acidente, né, aos 50 anos. E aí ele ficou um bom período ali, que todo mundo que sofre um acidente acaba virando uma pessoa com deficiência, fica ali, né, meio incubado e tal. Ele não queria mais fazer música, não queria mais fazer arte, não se via, que é o lance da representatividade, né, não se via com uma cadeira de rodas em cima do palco. E aí, depois de algum tempo, insistindo muito pra ele, falei, cara, você fez vida inteira arte, agora você quer trabalhar numa contabilidade, tá ligado? É isso que você tem que voltar a fazer, né? Tipo, depois de muito insistir, ele começou a fazer uns cursos de stand-up, de teatro e tal. E aí, ele que teve a ideia de juntar pessoas com deficiência para criar um grupo. Aí a gente conhece... Eu estava no CITA ainda. Lá no CITA a gente teve um projeto que chamava Cessarte, né? Que era a curadoria da Desirê, nossa colega também. E basicamente a gente acessibilizou o espaço inteiro, estruturalmente, criou ali um mapeamento de artistas para começar a levar para o espaço também. E aí um desses artistas que a gente levou foi o Paulo Fabião, que também é um comediante. E aí lá no CITA o Paulo Fabião conhece meu pai e os dois se engraçam e falam, não, vamos fazer. E aí eu lembro muito claramente, assim, era tipo, faltando uns 7 dias, 5 dias para acabar o período do edital. E eu falando para eles, vocês vão perder o prazo. E aí é óbvio que ninguém queria escrever nada. Eu falei, não, vou escrever aqui. Aí eu escrevi, gente, nossa, muito rápido, muito de qualquer jeito. Ganhei esse e perdi todos os outros 10 que eu escrevi. Eu não acredito, velho. Eu não acredito que eu ganhei esse, tá ligado? E aí, assim foi. Aí, teve umas questões lá com o edital e tal. O Fabião acabou saindo. E aí, ao invés de trazer mais uma pessoa, o Fábio Lins, que foi o diretor artístico do espetáculo, ele deu a ideia de, tipo, ao invés de trazer mais uma, já pega esse dinheiro que o Fabião tinha e divide para 9 pessoas. Aí, vocês vão ficar com ele com 10. Aí, eu achei a ideia muito ótima. E falei, não, beleza, então vamos fazer. E aí, ali é um primeiro momento que surge o Comédia Sentada, né? Surge para ser uma ideia de um teatro cômico, de pessoas ali com protagonismo, de artistas, né? Tanto atores, atrizes, profissionais do improviso, stand-up, palhaçaria. Surge para ser esse núcleo cômico, assim, né? Mas acabando o edital, assim, eu acho que isso muito por conta da Manu, das pessoas que a gente conseguiu juntar, que estão para além de ser artista mesmo, né? Tipo, são militantes, são pessoas que pesquisam a causa, que dão formações sobre a pauta em si. Então, rapidamente, a gente já percebeu que, tipo, isso aqui é muito para além de um núcleo de teatro cômico, né? Até pela questão também de prateleira de ações, assim, o nosso espetáculo não é um espetáculo tão barato, assim, se você vai querer levar, né? Todo mundo que está disposto a pagar 10, 15, 20 mil para levar um espetáculo para um espaço. As casas de cultura, hoje em dia, estamos lascadas, né? A gente não consegue chegar com esse valor lá. Então, a gente precisava de uma prateleira de ações maior também, com valores menores e outras coisas para conseguir vender. E aí, eu acho que é graças a essas pessoas que estão no grupo hoje em dia, que chegaram, as novas que chegam, né? As pessoas que passam também, muita gente passou,
Eu acho que é graças a essas pessoas que a gente está chegando num lugar hoje de ser muito mais do que só um teatro cômico, assim. Hoje em dia a gente tem música, a gente tem formações, a gente dá curso para empresa, para Sesc, para um monte de lugar, assim. Então a história, assim, do Comédia Sentada é um pouco essa. E vocês já se conheciam antes? Não. Não? Como a gente que é se a conheceu história? por causa do edital. Assim que o projeto foi aprovado, o Júnior ouviu falar de mim, eu acredito que pela Desirê. Eu não sei, em algum momento eu apareci nos contatos dele. E eu tinha recém chego em São Paulo. E eu tava vivendo justamente esses grandes altos e baixos que eu menciono. Em dado momento, ele soube de mim, a gente se telefonou, ele me contou do projeto e eu ficava... será que isso aqui não é golpe? Será que eu mal... Isso, será que eu mal cheguei em São Paulo, vou cair numa dessas? Cheia de dúvidas. Aí fui pesquisar os nomes dos envolvidos. O Fábio Lins a gente já conhecia, até pela inserção dele na comédia, na televisão e tudo mais. Aí o Júnior me ofereceu 2 possibilidades. A primeira era de produção e a segunda era de atuação. Obviamente, as 2 mexiram comigo. Mas, até então, até aquela época, eu só tinha envolvimento com a produção da parte de literatura. Até porque a minha formação é jornalismo, é letras. Então, na minha cidade natal, eu fazia muita coisa voltada à literatura. Eu falei, quer saber? Vou pegar a produção. Mas lá pelas tantas, com essa coisa da vinda de mais artistas e tudo mais, a gente fazia alguns encontros. Eu ainda, na posição de produtora, acompanhava. Até que eu lembro de ter compartilhado alguns materiais meus e o Fábio fez essa proposta, até acredito, né? Que foi num desses ensaios. Você quer atuar? Aí eu fiz uma coisa que hoje em dia, se os artistas vêm falar comigo, eu digo não, pra não fazer. Que é pegar produção e palco juntas. Porque foi uma loucura. Sabe, como era o primeiro trabalho como produção de teatro, chegava uma hora que eu subia no palco e eu tava com a cabeça lá no que eu precisava resolver. Enfim, é a nossa vida de artista, né? A gente não consegue fugir disso, descolar totalmente. Não, infelizmente. Mas foi uma loucura fazer isso. Mas, ao mesmo tempo, uma experiência muito boa. Eu aprendi que eu gosto muito de produzir. E é uma coisa que, se eu consigo me organizar e focar, é uma coisa que eu faço muito bem. Eu consigo desenvolver contatos. A parte de produção artística mesmo, né? Para onde eu levo, para onde vai determinada ação, eu consegui pensar melhor, até mesmo nas outras atividades para além do comédia que eu exerço. Entrei nesse momento e como o grupo continua, né, a gente tem as formações, a gente tem outras atividades também. E o momento é de desenvolver cada uma delas por meio dos núcleos que existem dentro do coletivo. E como são produzidos os espetáculos e as ações do grupo? E quais são as ações que vocês fazem? Bom, conforme já foi falado, a gente tem uma série de... Pode falar também? Pode falar. É o Boca de Sacola, sou eu. Eu quero ver. Eu tô aqui, eu pedi pra estar aqui pra ver você responder. Tá vendo? Olha o olho do diretor. Tá. Vai poder ver minha cara enquanto você responde na gravação, entendeu? Ela sabe, então... Vamos lá, você corta essa parte? A hora que a gente começar a brigar, ele vai cortar também. Vamos lá, não, deixa que daí... uma hora da gente brigando. Da audiência vai ser bom? Da audiência? Dá um corte. Recomendo. Nossa, porque, assim, essas discussões que a gente faz, elas são muito positivas. E eu gosto muito de discordar. E eu não... Assim, a gente criou um grau de intimidade, não sei se é essa a palavra certa, mas de eu me sentir confortável para falar o que eu concordo e o que eu discordo dentro do grupo. E talvez é por isso que eu ainda me mantenho ali, né? Porque é esse espaço, e daí, se eu vejo uma aresta, uma ponta meio solta, sou eu que vou falar. Né? E o Júnior já sabe disso, então por isso quando a gente fala, a gente vai brigar, são essas questões, assim, né? E muitas discordâncias no meio da produção, assim. Mas a gente, no geral, eu acho que a gente sabe conduzir bem. Sim. Né? É que é um lugar, sem te interromper também, mas já interrompendo, mas é um lugar muito delicado também, assim, porque quem faz a gestão desse grupo
acaba sendo uma pessoa sem deficiência, entendeu? Então, tipo, eu tava conversando isso com você eu acho, ali fora, né? Essa é a primeira vez que eu acho que eu tô me colocando muito, porque eu até conversei com a Ellen de a gente falar, tipo, eu falei, a gente vai falar do grupo, da parte artística, se for, eu não preciso estar. Agora, se for falar de produção, posso estar. E é uma primeira vez que eu me coloco, porque o grupo, ele é um grupo de protagonismo de pessoas com deficiência, mas que por trás tem os aliados, entendeu? Então, é um lugar delicado, assim, porque eu jamais tento definir as coisas do grupo, né? A gente até tem reuniões todo início de ano de criar diretrizes e tal, que basicamente eu fico ali, falo o que vocês querem que eu faça e eu vou fazer. Mas porque é isso, eu não me sinto e não acho que tenho o direito de eu chegar e falar, Manuela, vai ser assim, assado e tal, tá ligado? A única coisa que eu bato um pouco na tecla nesse sentido é quando envolve parte burocrática, CNPJs e tal. Porque eu falei, já pensou se cancela meu CNPJ? Porque foi ali tacar molotov, entendeu? Mas então, tipo, é um lugar delicado realmente, assim. Eu tentando sempre trazer as questões burocráticas, né? De contratações e tal. E tem o lado da militância política, que é o lado fortíssimo do grupo, assim, que a gente não vai abandonar. Às vezes a gente deixa de ser contratado, deixa de ter coisas, porque a gente não vai abandonar certas questões, entendeu? Então, sempre fica esse lugar, assim, de tipo... E a Manuela é essa pessoa dentro do grupo de estar do outro lado falando, isso aqui nós não vamos fazer. E eu desse lado aqui, mas se nós não fizer isso, não sei o quê. Mas, enfim, aí... É que nem você trouxe, né? Eu acho que é uma coisa que enriquece, assim, o grupo, porque... Teve até uma época que a gente não falou tantas coisas, e aí explodiu várias coisas. Sim, assim. Aí a gente já entendeu que é isso, meu. Você tem que tacar na cara, é na hora, né? Se resolve. E eu acho que o grupo tem caminhado muito melhor ultimamente. Sim. Nossa, eu sou muito a favor de, se você tem um grupo de teatro, faça uma reunião de lavação de roupa suja por semana. Assim, isso encontro é constante. Não é? Eu sei do que eu tô falando. É necessário. E ao mesmo tempo que o Júnior vem desse lado, eu tenho uma opinião bem impopular. Pode cortar se quiser. Que é assim... Não, a gente adora essas opiniões. Você vai ver quantos pode cortar, ela vai soltar. Vou soltar 20, pode cortar. Que é o seguinte, fala-se muito na questão de aliados. Beleza, eu acredito. Mas quando a gente fala de minorias sociais, considerando que o nosso corpo é político, corpo racializado, corpo trans, corpo com DEF, é a primeira coisa que chega, né? Então, quando a gente vai pensar nos nossos recortes, o primeiro a ser tirado de todo e qualquer espaço, território de ocupação, de arte, é o corpo com deficiência, entende? Então, eu vejo com muita desconfiança esse lugar da pessoa que se diz aliada. Até que ponto, sabe? Então, os nossos entraves acabam acontecendo quando essas opiniões, elas se chocam. De certa forma, muito positiva, porque vem o Júnior expor a parte da burocracia para mim, do teatro e coisas ainda que eu tô desenvolvendo. E, de novo, ele falou da questão da militância, né? As coisas não se deslocam, nós somos seres políticos. Então, esses nossos entraves, eles são constantes. E também considerando que eu carrego uma deficiência comigo, né? Eu sei que para eu ser ouvida em muitos espaços, algumas vezes o Júnior já esteve juntos, porque eu sou uma mulher com deficiência. Aí vem um cara branco, aí a pessoa que vai nos ouvir é bam, 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 não sei o quê, a voz dele, infelizmente, vai chegar primeiro, né? E a gente não vai ignorar esse lado da sociedade. É uma sociedade machista, heteronormativa e o que for. Então, em alguns momentos, a gente se depara com questões assim também. É bastante coisa. E eu até vou parar um pouquinho para você poder fazer outra pergunta, que nós ia ficar falando aqui. Mas é para falar mesmo, é um podcast. Então, é para falar, para vocês hablarem, discorrer tudo que vier na cabeça. Qualquer coisa. Se tiver alguma coisa que depois vocês verem que, tipo, acho que não cabe, vocês falam. Tipo, não, tranquilo, acho interessante aqui, é brincadeira minha. Pode deixar. Pode deixar tudo. Então, é isso. E como que o grupo se mantém? Quais são as políticas públicas, né? Mas conta um pouquinho sobre... Sim. A gente, conforme o Júnior falou, a gente tem uma série de ações e, eventualmente, a gente desenvolve novos produtos para a famosa prateleira, né?
E recentemente a gente começou a oferecer muita coisa para a SESC, muita coisa para as empresas também. Percebo também que o de ação que acontece bastante em termos das artes cênicas são os pocket shows, que foram para algumas empresas também. Alguns desses textos não são os nossos textos originais do espetáculo Tá Todo Mundo Rindo, mas sim encomendados pelas empresas, né? Para contemplar que eles têm de necessidade também nas semanas de CIPA, semana comemorativa de alguma cor, enfim, né? Setembro amarelo, agora junho violeta, enfim. A gente direciona o nosso trabalho, às vezes, para a necessidade da pessoa que nos contrata. E assim a gente vai gerindo. Agora estão vindo alguns editais também, né? Eu sei que agora no final do ano já vai dar um tempinho, por ser ano eleitoral e tal. Então a gente fica atento a essas questões também, tanto de políticas públicas quanto de editais privados que possam vir a surgir. Como que são essas ações que vocês fazem? Conta um pouquinho. Bom, recentemente eu estou fazendo mais as formações, né? A última que nós fizemos faz umas 2 semanas foi no Sesc de Itaquera, sobre a parte de acessibilidade e áreas verdes. Nossa, vocês são um grupo de teatro, não sei o quê, socorro Deus, né? E agora vocês estão se metendo em tudo? Mais ou menos. O que acontece? Eu fui chamada com outros 2 colegas com deficiência, tanto da área da arquitetura e da engenharia, para mediar esse encontro, porque, além de artista, no Sul, eu sou presidente de uma associação ambiental. Que legal. Que é o Mirante Eco 360. Não é a minha pauta principal de vida, é claro, as coisas não se deslocam, logicamente que é. É uma associação que foi idealizada pelo meu pai há um bom tempo já. Então, assim, indiretamente eu fui estudando coisas que tinham a ver com o que a gente está lutando hoje para chamar de direitos da natureza, né? E considerando também que a diretriz de acessibilidade, as formas de acesso, a gente também tem a acessibilidade natural. Então, isso é importante que seja dito. Então, a gente acaba dialogando nessas formações com diversas outras áreas. E, para além disso, uma coisa que nós fazemos bastante como coletivo, com outros integrantes também, com a Paloma, que ilustrou esse livro, Daniel, que também é jornalista, ator. A gente tem uma formação também de letramento anticapacitista. A gente ouve muito falar de letramento racial, né? E aqui eu gosto de destacar as semelhanças entre as lutas das pessoas racializadas, das pessoas negras e das pessoas com deficiência. Que, como a gente falou, nós que somos corpos divergentes, num primeiro momento, nós somos os que chegamos, né? E para ter um mínimo de direitos que não são violados, a gente precisa começar por alguma parte. E a educação é uma ferramenta para isso. Então, nossa próxima ação é de letramento anticapacitista agora no final do mês. Não sou só eu que faço parte de tudo, preciso dizer, nós temos outros colegas, outros companheiros que estão tão capacitados quanto para falar a respeito disso e para falar de todas as dificuldades que a gente enfrenta no dia a dia. Posso só complementar? Assim, eu acho que essa é a pergunta melhor que a gente vai conseguir desenhar bem o que é o Comédia Sentada quanto a ações, assim, né? É importante dizer que, né, a gente falou, a gente surge ali como teatro cômico, mas hoje a gente tem mais de 20 ações, assim, tanto dentro do teatro, da música, das artes visuais, da literatura e da parte formativa, né? Então, formação é isso que a Manu trouxe, né? Tipo, pô, mas vocês dão também questão de meio ambiente e tal? Não, o pessoal vai chamar a gente tem os contatos das pessoas com deficiência que falam sobre isso. Então, a gente também é muito acionado para criar oficinas, criar cursos. No outro parênteses que é muito importante dizer, que a gente escuta muito por onde a gente passa, né? Que é tipo, nossa, a gente contratou outra vez aí um pessoal com deficiência, pô, falaram cada besteira, sabe? Porque não é, né, isso, seja pessoa com deficiência, seja pessoa preta, seja pessoa LGBT, não é porque a pessoa é, porque ela sabe falar sobre a questão, né? Então, eu acho que o nosso grupo tem ganhado campo e de uma forma que eu diria até rápido, porque às vezes é difícil até pra gente se estruturar de tanta coisa que acontece ao mesmo tempo e a gente fala, mas estamos vendendo muito mais,
Mas ainda são só 1 ou 2 pessoas fazendo tudo, entendeu? E no meio tem uma briga. E tem brigas, né? E tem tudo no meio, assim, porque é um grupo. Hoje a gente tá ali, eu não sei exatamente quantos, mas dá mais ou menos 20 pessoas, assim, dentro desse grupo, sabe? Então, a gente é um grupo grande, que tem mais de 20 ações. A gente formata novas ações conforme nos contratam. Então, às vezes a empresa chega lá e fala, eu quero que você faça aqui nossa Semana da CIPAT. Tipo, quem aqui fala de segurança do trabalho, né? Mas você aqui não vai falar, né? Vai arranjar quem fala e vai fazer. Então, a gente tem esse lugar de muitas ações, que a gente consegue estar em muitos lugares ao mesmo tempo. E, internamente, a gente também se organiza, eu acho que é um dos grupos mais complexos que eu já vi na vida, porque a gente tem alguns núcleos, né? Então, tem o núcleo do teatro, tem o núcleo da música, tem o núcleo da comunicação e a gente tem o núcleo político e a gente tem um núcleo que chama pesquisa e formação, que é um núcleo que a pesquisa já vem de cada um, né? Manuela, todos que estão ali, ou quase todos, têm a sua questão de pesquisa dentro da pauta, né? E ali dentro a gente forma pessoas para que possam ser essas pessoas mediadoras de roda de conversa, pessoas que dão os cursos que a gente tem, para que quando alguém saia, a Manuela foi embora por algum motivo, tipo, não acabe as ações, né? A gente tem as ações do grupo, outras pessoas são capacitadas para poder também falar sobre isso, dar essas ações. Então, ele é um grupo bem grande em número de pessoas, em número de ações, e a gente é flexível nesse lugar também, de, tipo, conseguir adaptar para qualquer contratante o que pedirem, o que a gente, tipo, o que eles quiserem, sabe? A gente consegue montar nesse sentido. Então, é um grupão. E muito trabalho, né? Demanda, muito estudo o tempo todo. Como toda e qualquer profissão, não dá para parar de ler, jamais. Mas considerando o nosso recorte, né? A gente trabalha com a pauta da pessoa com deficiência, que é muito específica. Então, todos nós, eu acredito, estamos em um momento da caminhada de se auto-perceber como pessoa com deficiência. Uma coisa sou eu, que nasci DEF. Outra coisa, por exemplo, é o Pirata, que é o pai do Juninho, que é uma pessoa que adquiriu o DEF. Então, são outras formas de interagir com o mundo, né? Com o ambiente. Então, cada um está em um momento a gente usou a palavra letramento, que é o que é citado bastante no livro, mas de compreensão de si mesmo e da própria deficiência. E tem um lance muito legal nesse lance da jornada, que a gente sempre fala no grupo, né? É muito comum, às vezes, chegar uma pessoa que, mano, é capacitista no grupo, tá ligado? Tipo, não sacou ainda que, tipo, você tá dando aval aí pras pessoas continuarem fazendo essas piadas e tal. E o grupo, e até às vezes de viés político, isso é outra coisa, até que a gente briga dentro do grupo. Mas chegam essas pessoas e o grupo tem, por hora, né, nesses primeiros 3 anos, ele tem esse lugar de tipo, não, se a pessoa estiver disposta a entender o que é o grupo, como a gente luta, como que a gente cresce, como que a gente faz esse letramento, entendeu? Se ela estiver disposta a fazer isso, ela pode estar aqui no início da jornada. Ela pode ser capacitista. Só que você só vai subir no palco a hora que você passar por toda essa formação, a hora que você entender, a hora que você, né? Então, o grupo, eu acho que tem essa questão de legal também, porque é isso, né? Tudo, não é porque a pessoa é uma pessoa com deficiência que ela cresceu num ambiente onde ela entenda o anticapacitismo, né? A gente vê, por exemplo, a questão do esporte. Pô, esporte é vida, galera. Ninguém tá falando mal de esporte aqui. Mas a questão do esporte tem muito esse lugar da superação, sabe? Então, uma pessoa que cresce ali, ela vai chegar pra gente achando que superação, que não sei o que é legal. E tipo, sim. Mais ou menos, entendeu? Então, o grupo tem esse lugar também de, tipo, ser um grupo formativo, né? E isso em todos os lugares, né? A própria questão da produção, a questão de estar no palco, a questão de dar uma formação. Você pode chegar aqui sabendo nada, né? A gente vai, se você tiver essa paciência, estiver disposto a fazer essa jornada, a gente vai passar por todo esse processo de formação até que a pessoa esteja ali habilitada a estar com a gente. E também tem a questão que eu acho que acaba se tornando um lugar, e aí Manuela, né, que é artista com deficiência, pode até dizer melhor, mas acaba sendo um lugar de apoio mútuo ali, né? Tem coisas que rolam que nem é do grupo, né? Às vezes questões de edital, às vezes questões
de ir assistir outro artista que nem é do grupo, ou às vezes, tipo, me ajuda aqui na minha ação, que nem é pro Comédia Sentada, é para um outro lugar. Então, acaba sendo ali um ambiente de apoio mútuo entre eles, né? De estarem conseguindo conversar, de estarem conseguindo se ajudar, né? Em outras ações que não estão propriamente ligadas ali com o Comédia Sentada. Então, a gente tenta criar esse ambiente, assim, né? De fortalecimento, esse ambiente de formação, esse ambiente de apoio. E tem dado certo, né, Manuela? Ou não? Sim, não, tem dado certo, com certeza. Essa coisa do apoio mútuo tem a ver com, muitas vezes, a falta de referência que a gente tem. Por anos, nesses quase 15 anos que eu faço teatro, eu era a única pessoa com deficiência da turma. Né? E o Comédia Sentada, pelo menos para mim, foi um lugar de ver pares no palco. Detalhe, eu já tinha 10 anos de palco. Nossa. E eu vejo como a diferença recai sobre mim. Porque muitas pessoas chegam, mas você está bem resolvida com a sua deficiência. A coisa da superação que se fala, né? E a gente odeia o lance da superação. Porque hoje eu posso estar muito bem, amanhã já não. E várias coisas influenciam o nosso estado. Eu tenho deficiência física, então posso falar o meu estado físico, o meu estado de tensões, enfim. Nós somos seres humanos, a gente é cíclico, né? Então, essa coisa do comédia oferecer apoio mútuo entre si, na grande maioria das vezes, vem justamente dessa ausência de representação que a gente tem. E considerar que não é porque a gente tem essa ausência de representação que a gente se ama. Por quê? Porque também as pessoas às vezes colocam a deficiência numa caixinha só, né? Como se toda pessoa com deficiência fosse igual. Como se todos nós nos conhecêssemos, né? Como se todos nós bebêssemos da mesma cerveja. Todo mundo igual. Mas não. Pelo contrário. O desafio de lidar com pessoas com deficiência é isso, né? Eu tenho pessoas com o mesmo CID, que é o Classificação Internacional de Doenças, os mesmos casos que eu, mas que afetam o corpo dela e o espaço que ela convive de uma forma completamente diferente. Então, eu acho que isso é a melhor parte que a gente tem, de poder conversar qual ponto da vida está cada um, qual ponto da compreensão sobre si, sobre a própria deficiência, qual ponto de discordância também, qual que é o foco da sua vida nesse momento. E tudo isso passa pela sua deficiência porque ela é o que nós somos, né? Por muito tempo, historicamente, e eu cresci nisso também, a sociedade, ela é capacitista, ela é normativa. Mas é só um detalhe seu, bora esconder. Não, pelo contrário, né? Ela faz parte de quem eu sou. Então, o que nós vamos fazer com isso? A gente vai entender que outros estão em momentos da caminhada diferentes da gente. E não é uma caminhada progressiva. Tenho estudado muita coisa sobre deficiência, mas às vezes eu regrido também. E outra coisa que tem sido legal no comédia. Eu vou falar por mim agora. Eu acredito que os meus colegas de grupo, de cena, pensam de maneira semelhante. Você vai elogiar. Vou elogiar o grupo. Nossa, vai ficar gravado. Vai ficar gravado. Vão usar contra mim. Pois é, agora eu vou elogiar o grupo. Atenção, daquele flash, assim, né? Não, a parte boa... Aquelas brincadeiras. A parte boa... Júnior. Primeiro, é esse encontro das representatividades, de entender o lugar que cada um tá. Né? A gente ter paciência um com o outro. Por quê? Porque nós somos heterogêneos. Né? Nós somos muito diferentes. Tem gente que não toma da mesma cerveja. Tem gente que não vota no mesmo candidato. Tem gente que não gosta da mesma roupa. Então, a gente, só por si, está lidando contra uma sociedade que nos coloca em caixas. Né? Mas até um contra os outros, né? Sim. Exatamente. Porque como a gente tem pouco espaço na sociedade, mesmo em termos de representatividade, rolam disputas internas. Assim como uma vez já disseram que mulheres são inimigas. Né? Sim. Mas, na verdade, é um outro lugar, assim. É de cada um se entender o espaço que tá e, a partir dali, construir as suas ações. Se vão pra prateleira ou não, não sei. Mas é todo
um processo que atravessa o teatro, atravessa quem a gente é, atravessa os nossos acessos, tem a questão de classe, questão de gênero, questão de sexualidade, identidade de gênero e tudo mais que compõe uma pessoa, compõe nós, pessoas com deficiência também, considerando que, além disso tudo, nós não temos corpos normativos, em termos de funcionalidade. Nossa, você lacrou, né? Eu lacrei. Valeu por hoje, obrigado. Eu rompi o lacre. O grupo de vocês é aberto para novos membros? Como que funciona para as pessoas entrarem, saberem como estar nesse processo também? Sim, basta você ter deficiência e ter vontade, né? A gente tem um mapeamento aberto. Ele tá aberto 365 dias por ano, que eu saiba. E você pode ou ser ator, atriz, mandar os seus materiais. Se tem interesse na área de... Produtora. Se você é produtora e produtor, pode vir todo mundo. Sim, chega, só chegar que a gente forma a galera. E isso é muito legal também. Se você tem material de música, de teatro, do que for, né? Ou simplesmente vontade de colar. Eu quero trabalhar na bilheteria do Comédia Sentada. Que chique. E é só a galera def que vai aparecer, né? Só a galera def vai aparecer, inclusive na bilheteria, porque afinal de contas nós existimos, né? Então... É um lugar de protagonismo, a bilheteria. Sim. Vai ter contato Silêncio. com todos que vão assistir. Sim. E tem a questão também de você se sentir parte de determinado ambiente. Hoje em dia tem as neurodivergências também. E elas, não que determinam, mas elas fazem com que um corpo se sinta ou não confortável de estar em algum lugar, né? Então, a gente, além de bilheteria, isso eu observei muito durante as ações do edital, tinha uma pessoa para conduzir alguém para determinado espaço. Inclusive, isso é bacana da gente falar do quanto foi difícil encontrar espaços acessíveis para levar os espetáculos. Gente, eu venho do Sul. Eu achei que aqui em São Paulo ia ter tudo, que aqui não ia ser problema. E foi, não é, Juninho? Já vou linkar na próxima pergunta, né, que a gente colocou aqui, se vocês acreditam que o teatro tem se tornado mais inclusivo. Já que você já entrou nessa, já... Eu vou ter que falar? Abre. Não, tá bem longe disso. Vou compartilhar até uma experiência. Eu fiz parte de determinado grupo e que a gente estava montando um espetáculo e tudo mais, e estava na hora, né, de colocar algo de acessibilidade ali. Claro que a gente não iria contemplar todas as deficiências. Usei como exemplo a Lei Paulo Gustavo, que hoje em dia destina 20% de sua verba para questões de acessibilidade. E eu lembro que nesse grupo, a minha labuta era, né, colocar um intérprete de Libras. Enfim, pelo menos tá andando conforme as demandas de produção e editais do Brasil aparecem. Só que o que acontece? O que eu ouvia das pessoas engajadas na frente financeira e tal, da grana? Não temos dinheiro. Aí, qual foi a treta que eu arrumei? Gente, eu não sou essa pessoa briguenta. Eu juro pra vocês que eu não sou. Abre de parênteses. Mas qual foi a questão? O que eu falei nesse dia? Mas 3 mil pra figurino vocês têm. Pra Libras, não. Aí, eu fiquei com a sina da pessoa briguenta, né? Eu fiquei com... Conta quanto é a Libras. Pois é. Não, eu não sei de cabeça. Corta isso. Tu sabe, vai, fala. Libras pro espetáculo, você não vai gastar R$500 uma hora ali. Pra 2 pessoas. Pra 2. Lembra que os 2 intérpretes, eles vão revezando, né? Tipo, 1 hora, 2 intérpretes, 250 cada um, tá ligado? Então, tipo, não é um valor... Isso. Nossa, que absurdo. Eu achei que ia ser um valorzão, que você falou assim, o valor. Tipo, se fizer uma vaquinha no grupo, tira esse dinheiro, entendeu? Tira esse dinheiro. Tirar um pouquinho do Mas intérpretes, calma aí, né? Também deixa eu fazer um parênteses aqui. Intérpretes, não briguem comigo. Eu tô dando o valor que a gente tá pagando aqui no grupo. De intérpretes que já aceitaram trabalhar com a gente. Trabalham com a gente todos os espetáculos. Se tem alguém que cobre mais, me desculpe. Tô falando os nossos intérpretes. A gente paga em média, que às vezes é um pouco mais, às vezes um pouco menos. Vai do contratante. Mas em média é 250 para cada um por 1 hora. E às vezes ainda eles fazem até a boa de ficar na roda de conversa que a gente...
Não põe, precisa. não, mas a gente vai, parceria. Sim. Então, tipo, é isso, é só pra contrastar, né? Que, tipo, não é um valor absurdo, né? Se você quer acessibilizar com Libras, por exemplo, é isso, você acessibiliza. Faz uma vaquinha, né? Tira um tanto do figurino e bota ali. Tira um pouquinho daqui, dali. Tô compartilhando essa experiência que eu tive, porque muitas pessoas não têm essa noção de que é necessário, de que é possível. Um argumento muito comum, né? Nos eventos em geral, de música, de teatro, que for. Não tem público. Cara pálida, se você não fizer um espaço para pessoas com deficiência, é aí que não vai ter público mesmo, né? Tem espaço pra gente que a gente vai. Isso vale para toda e qualquer forma de acessibilidade. Ultimamente, tá tendo a famosa área PCD nos shows e tudo mais, né? Nós mesmos, pessoas com deficiência, temos muitas críticas em relação a isso, ao famoso cercadinho. Mas eu sou 30 a mais, eu vou falar de mim neste momento. Eu gosto de ficar sentada assistindo um show nesse momento da vida. Mas o que acontece? A gente não tá no meio da multidão. E entre pessoas, não é pensada essa saga do cuidado entre si. Então, isso é uma crítica. Em relação ao sistema neoliberal e em outras coisas que a gente vive. Em geral, a área PCD tá longe de banheiro acessível. Tá longe de bar. Tá longe de entrada e saída e corpo de bombeiros, enfim. Gente, a gente toma cerveja, a gente come, a gente caga, a gente precisa de banheiro acessível, de tudo perto. Flertam, né? A gente flerta com pessoas, inclusive, fora da área PCD, que esteja dito, né? Então, assim, aquilo agora tá se tornando uma lei. Com N críticas a isso, mas N outras coisas, porque além de tornar acessível, a gente tem que pensar na cultura de acesso. E é um termo que a gente usa bastante nas formações, né? Beleza, o espaço está acessível, mas o meu caminho para chegar até lá está acessível também? Então, pensar na acessibilidade não é só questão de Libras, não é só questão da arquitetura, de você entrar num teatro ou não. Não é só a audiodescrição, é todo um entorno. Então, assim, é claro, determinado espaço está acessível, ok, mas e o entorno? E outra coisa, adoro jogar a responsabilidade para todo mundo. É poder público, é o dono da casa de comédia, enfim, tudo mais. Mas no final das contas, não adianta jogar responsabilidade para ninguém, né? Todos nós temos culpa quando a gente vai perpetuar as noções de capacitismo. Então, quando perguntarem a culpa é de quem, você para e pensa, de todo mundo. Minha, sua, assim. Deixa eu colocar um temperinho a mais. Vai. Sobre essa questão do teatro inclusivo e tal. E aí, até abrindo para todas as linguagens, né? Falando aqui da parte de produção, tem que se entender também que a produção de um grupo de artistas com deficiência é uma produção que tem um outro tempo, um outro ritmo, né? E tem custos também. Então, quando a gente vai vender aí para os espaços, é muito comum ficarem questionando, nossa, mas por que tudo isso de transporte? Só as pessoas vão ir voando. Não, como se, né? Aí, não é nem só a questão da pessoa com deficiência, né? Todos deveriam ter o direito de ir tranquilamente, voltar tranquilamente. Mas nesse caso em específico, é isso. A gente tem pessoas cadeirantes com mobilidade reduzida, vou falar, tipo, que é o que a gente tem feito, né? Ir lá para o... Não vou citar nome, senão não me contratam mais. Mas ir lá para longe, vamos falar assim, e não ter o direito de ir de um Uber. Ou pegar uma van com todo mundo, sabe? Então, isso é uma coisa... Detalhe, aluguel da van acessível é mais caro. Não, tudo é mais caro, entendeu? Se a gente for colocar por exemplo, tem a Paloma, né? Que ela tem a cadeira motorizada. A cadeira motorizada, ela só vai com a cadeira motorizada se ela não precisar sair da cadeira. Para ela não precisar sair da cadeira, ela precisaria de um táxi adaptado que ela consegue entrar com a cadeira lá dentro. E tudo isso tem custo. Se a pessoa não quer pagar esse custo, ela vai ter que ir de transporte público, ou ela vai ter que ir com a cadeira não motorizada. Mas aí é outra treta, tá ligado? Então, tipo, isso é uma coisa que... Nesses 3 anos, começando a trabalhar com comédia sentada, tipo, é uma coisa que eu não tinha essa noção. Os contratantes de nenhum lugar têm essa noção.
E é uma briga. Toda vez que a gente vai fechar um evento, tem que ficar justificando. Eu me sinto num banco dos réus, assim. Por que esse valor aqui? Por que isso daqui? Por que isso daqui? Eu falo, porque a pessoa tal, a pessoa não sei o que, sabe? Então, para além dessa questão de acessibilidade e tudo mais, tem essa questão dos contratantes, dos produtores, né? Agora que o povo tá tendo a noção, porque os editais estão exigindo as questões de acessibilidade. Porque se não exigisse, ninguém ia colocar também, entendeu? E aí agora que tá... A gente estava até comentando isso outro dia no grupo, que tem várias empresas, produtoras, de pessoas com deficiência que estão agora oferecendo mais serviço. Tem brotado, assim, né? Tal, um monte, assim. A gente até fica, graças a Deus que nós não faz isso, senão a gente estaria cheio de concorrente. Mas por conta dos editais, tem surgido essas empresas, assim. Então, não tá nada inclusivo ainda. Tá muito difícil, seja na parte de acessibilidade, seja na parte de inclusão, seja na parte dos contratantes, tipo... É um movimento, né? Lá internamente, a gente... Não sei se é esse nome oficial. Você me fala se é o movimento cultural DEF. Sim. É esse nome aí, né? Então, esse movimento cultural DEF tem aqui uns 10 anos. Menos ainda, eu acredito, bem menos. Muita coisa veio à tona por causa da pandemia. A gente ficou em quarentena, isolado, muito tempo. E aqui uma curiosidade, né? Sofrência. A Marília Mendonça foi a primeira artista brasileira que colocou libras e audiodescrição numa live. E foi ali que começou toda essa demanda. Logo em seguida, a Paulo Gustavo, que em alguns estados, em geral, tá? Pode exigir menos, assim. Mas uma média brasileira de 20% da verba precisa ir para acessibilidade. Para questões de acessibilidade, ou libras, ou audiodescrição, porque às vezes... Dependendo do valor, como é teatro independente, a gente não consegue encaixar tudo, né? Mas esse movimento de artistas DEF, que a gente está evitando agora o termo PCD, porque o questionamento está sendo... Vixe, sou uma sigla agora? Não, né? Então, o DEF, ele acaba sendo muito mais abrangente. Nós temos gostado de usar o DEF. Inclusive, surpresas futuras. Eu não sei se a gente pode falar. Pode. Não pode falar. Tá. Segredos. Então, não aguardem. vai contando, vai falar, mas não vai falar, entendeu? Tá. Então, muitas novidades sobre o termo DEF num futuro muito próximo. E é o termo que a gente está usando, né? E é um movimento, claro, de pessoas com deficiência... Já é histórico, mas a questão das nomenclaturas, ela caminha em consonância com tudo isso, com as lutas. E eu acredito muito que esse movimento dos artistas DEF, pensar mais em produções, veio com um boom a partir da pandemia. Aqui eu tô fazendo uma análise puramente empírica, não tem um levantamento nem nada, mas essas empresas começaram mesmo a surgir no período das lives, vamos dizer assim. E durante o seu período de formação, você acha que os professores, que as instituições estavam preparadas? Eu estudei com uma pessoa que também tem paralisia, ele é cadeirante, e tinha muita dificuldade dos professores adaptarem os jogos teatrais para ele, tanto que não tinha acessibilidade também nos palcos, e muitas questões que vinham surgindo toda vez que a gente tinha que criar alguma coisa. Ninguém tá preparado, gente. E caminha por tudo. Caminha pela parte arquitetônica, caminha pela parte de como vão nos compreender, como vão entender também que a gente é um corpo com questões que um corpo normativo, não, em termos de funcionalidade, não possui. Como é que eu posso dizer? Uma diversidade funcional, diversas coisas. Na verdade, desde a escola até hoje, assim, raras vezes eu tive exercícios adaptados. Era ou você faz, ou você não faz, ou vai do seu jeito. Ótimo, o famoso entremeio, assim, né? Já vai do seu jeito, já me dava conta. Porque pelo menos eu não ficava sentada num banquinho, como era a minha educação física na escola. Chegou uma hora que eu não aguentei, que eu queria correr. Não aguentava mais ficar naquele banquinho. E no teatro a mesma coisa. A questão de jogos é difícil. Os níveis de atenção nossos são diferentes também. Reflexos de corpo. Eu sofro muito com os reflexos, assim. É muito difícil encontrar profissionais
não que estejam preparados, não é nem essa questão, mas que estejam dispostos a enfrentar e a entender que os seus colegas de trabalho também são pessoas com corpos divergentes. E mais do que isso, a gente sempre fala que o teatro é para todo mundo, mas o mercado do teatro, será que é para todo mundo também? Antes mesmo do Comédia Sentada, eu fui fazer testes de elenco aqui e as pessoas me colocavam para dançar. Eu danço muito bem, modéstia à parte, mas... Vamos ver hoje na festa junina. É a minha maneira, né? Que é fora do que tinha uma coreografia pronta para fazer de apresentação. E tinha que deixá-la pronta em questão de uma semana. Considerando que eu tenho um corpo divergente, será que vocês acham que eu fui selecionada? Não fui, né? Mas aí é isso que eu pergunto. Como que o mercado tá percebendo a gente? E eu digo que isso vem sendo uma reflexão muito recente minha, porque de onde eu venho não havia um mercado. Raras as vezes, acho que na minha cidade natal eu fiz um teste de elenco na vida, que abriu, assim. Que normalmente era um único edital, com uma verba muito baixa para várias linguagens artísticas, e fulano vai trabalhar com um colega, com ciclano, não sei quem. E não se abriam testes de elenco, não eram grandes produções. E quando eu cheguei em São Paulo, essa reflexão ela é muito viva em mim. O mercado é pra gente, com base nessa experiência da dança e tal, e de tudo que me colocaram para fazer, né? E eu lembro que depois desse teste de elenco em especial, eu só fui ouvida quando eu falei de Comédia Sentada e que nós estávamos num PROAC. Aí os olhos vieram em cima de mim. Nossa, que legal, Mas eu preciso estar ocupando outros lugares, estar em outros espaços para ser validada aqui. Porque eu não... E eu reconhecia que eu não ia dar conta daquela coreografia em tempo hábil. Não que eu não desse. Eu sou uma pessoa que, neste momento da vida, eu não faço uso de cadeira de rodas. Poderia dar conta dessa coreografia, mas não com o tempo que se tem. Aí, essa minha fala vai ao encontro do que o Júnior acabou de falar. O nosso tempo é outro. O nosso tempo de repensar as nossas ações é outro. E, às vezes, foge completamente do tempo do sistema capitalista. E daí, a gente pode entrar em questões políticas de uma maneira muito mais latente. Vamos entrar nelas. Que eu vou perguntar agora quais foram as maiores dificuldades que o grupo passou sendo um grupo de pessoas PCDs e... Olha... Vai. Tá passando também. Tá passando. Não existe superação. Né? Às vezes a gente dá conta de uma produção, uau, galera, muita gente boa, super compreensiva com as nossas questões, e às vezes um contratante super fechado, e o Júnior no banco dos réus, certo? Então, assim, eu acredito que encontrar pessoas que entendam as nossas questões em relação a valores, as nossas necessidades específicas e tudo mais. E conseguir, agora, não sei se tanto como integrante do Comédia Sentada, mas também como artista, trabalhar única e exclusivamente com teatro. Eu enfrento muitas questões nos testes de elencos que eu vou, né? Posso ser, uma mulher magra, mas eu sou completamente fora do padrão por ser uma pessoa com deficiência, por N e outras questões. E às vezes eu não me sinto parte de todos aqueles corpos que vão querer uma vaga num filme, numa série, seja lá onde for. Então, é um pouco desse lugar. O Comédia Sentada faz esse enfrentamento, inclusive. Essa questão dos padrões de corpos, a gente enfrenta dentro dos próprios corpos com deficiência. Também. É uma disputa. A gente não está aqui para hierarquizar as nossas dores, nem nada. Pelo menos eu acredito nisso. Mas, indiretamente, como a gente precisa responder a uma funcionalidade, é uma coisa que acaba acontecendo. E eu passei por isso, colegas meus passam por isso, e a gente não pode ignorar a realidade que a gente tem. E quais caminhos você acha que precisariam ser feitos tanto pelos órgãos públicos, os privados, para que melhorasse questão de acessibilidade, questões de como se trata também, né, de como... Porque às vezes eles falam, tem lá o espaço, mas falta uma pessoa, né, que
que vai ajudar a pessoa a se locomover, por exemplo? Uma pessoa que tem mais dificuldade, né, de locomoção. O que você acha que... Qual o caminho? Eu acho que a gente está muito bem abastecido em termos de leis. Esse mês agora, semana passada, fez 10 anos da Lei Brasileira de Inclusão. Ou o Estatuto da Pessoa com Deficiência, que é a mesma coisa. E é linda a LBI. Nossa, se tudo fosse cumprido como tá ali, a gente já tá no céu, tendo contratação o tempo todo. Assim, não só falando de arte, mas em todas as áreas, né? Mas eu acho que o que falta é fiscalizar. Não é tanto um aparato legislativo, porque eles nós já temos. Não tem que inventar a roda, de maneira nenhuma. Eu acho que a LBI já tá aí. Aí os nossos desafios. Falo enquanto brasileira mesmo, sabe? Não é só São Paulo, não é só a cidade da qual eu vim, só o estado de Santa Catarina. É o Brasil todo. Pensar em fiscalizar a própria LBI, pensar numa própria CPI de investigação a partir disso, a partir das dimensões de acessibilidade. Acho que é o que precisa predominar se a gente quiser uma mudança efetiva, a fiscalização para o cumprimento dessas leis que nós já temos. É parte do lugar que a própria prefeitura, o próprio governo, o próprio país não respeita a própria lei, tá ligado? Então você vai aqui, a gente tá fechando uns eventos aí, que eu também não posso falar o lugar, né? E o lugar quer dar um curso de acessibilidade e tal, no segundo andar. Nossa. Sim. Tá bom. Você tem uma corda, né? Pra levar todo mundo, porque elevador não tem, né? É de rapel. Então, tipo, é difícil. Ia ser doido colocar um monte de pessoa com deficiência fazendo rapel para o curso de acessibilidade, né? Então, porque... Essas cenas que passam na minha cabeça, às vezes, com alguns contratantes, assim, tipo... Sim. Porque alguns, assim, tem muitos... Que tá muito nesse lugar mesmo do aliado, né? Que é o termo que usa aí. Que, pô, tem noção, que quer ajudar, que tá ali com atitude, né? Que tá disposto. Mas tem uns que estão totalmente fora, assim. Tipo, não tá sabendo nem o que tá fazendo e tem que pôr lá um negócio desse, sabe? Tem que trazer aqui uma pessoa com deficiência pra um lugar. Tem que bater essa meta, assim. E aí te pede umas coisas muito absurdas. Que você fica até num lugar de, tipo, meu... Xingo a pessoa ou tento contornar aqui pra pegar esse cachê, né? E aí é nesse lugar. E é muito doido porque, né, isso acaba impactando nas pessoas internas que são contratadas. Porque se eu não consigo levar o Marião Pirata pro segundo andar, eu tenho que tirar ele do elenco pra pegar uma pessoa que consegue, de alguma forma, subir até o segundo andar, sabe? Então, tipo... É isso, né? São coisas... não pequenas, que acabam impactando na contratação, acabam impactando em vários lugares, assim, que, pô... E é isso, né? São órgãos públicos. E a gente mesmo falando de acessibilidade acaba sendo excludente entre os nossos. Né? Exato. Que é né? Você estava falando das dificuldades do grupo. Eu acho que existem dificuldades da porta para fora, né? Que são todas essas de acesso, de atitude, de ter noção, né? E tem as dificuldades internas também. Fazer a gestão de um grupo de mais de 20 pessoas com N deficiências, N questões, em questões burocráticas que às vezes, tipo, passa por esse lugar de, tipo, pô, não querer meu, não querer da Manuela, é uma limitação da sociedade, entendeu? Então, tipo... Eu acho que, assim, as da porta para fora são difíceis, mas as da porta para dentro, eu fico pensando se não é pior, tá ligado? Porque, tipo, é difícil, assim, conseguir colocar todos ali numa mesma frequência, conseguir mostrar para todos que, não há preferidos, conseguir mostrar para todos que, pô, a gente tá correndo aqui por todo, entendeu? Então, tipo... E a gente tem gente de São Paulo, de Taubaté, de São José do Rio Preto, né? Quer ter do Brasil inteiro. A nossa social media do Rio Grande do Sul. Nossa social media do Rio Grande do Sul. A própria Manu, quando chegou, tinha acabado de chegar em São Paulo.
né? Então, tipo, não tem só as dificuldades da porta para fora, tem as internas também, assim. E como funciona essa logística, né? Cada pessoa num ponto? Tipo, vocês têm uma sede? Tem um... Tem nada, tem um espaço. Internet, graças a Deus. Tem a internet, só é por lá que a gente faz tudo. Tem as novidades que a Manu falou, a gente vai contar, não vai? Assim, para setembro, a gente vai ter uma mudança ali tanto de posicionamento, como algumas questões, tipo, identidade visual, nomes, algumas mudanças aí. Legal. E uma coisa que eu principalmente ali, né, que fico eu, Stephanie, Manu, Vanessa, eu tenho percebido que a gente surge como bem um coletivão mesmo, assim, ó, se tiver 50 pessoas aqui, 50 pessoas ficam dando ideia, entendeu? E aí sabe como funciona isso aí, né? Sabe como funciona isso aí. Meu Deus. Democracia dá trabalho, esse aqui que eu conto é mais um caso que não tá dando certo. Mas a gente já percebeu que depois de 3 anos eu tenho entendido... Isso eu tô discutindo aqui agora, viu, Manuel? Sim, eu tô de olho já. Mas eu tenho entendido que, pô, a gente não é tanto um coletivão, porque é isso, não é 50 pessoas ali que estão dando ideia, tem gente que tá só sendo contratado, né? Então eu entendo que hoje a gente é muito mais um aglutinador, né? Uma geleca da minha filha que gruda tudo que vem pela frente, assim. E aí tem as artistas com deficiência, que é isso. A gente vai conseguindo somar, trazer pro grupo, vender, né? Divulgar e tal. Mas já não se abre tanto essa conversa, assim. Porque no final das contas tem ali uns 5, 6... que realmente está no dia a dia trabalhando, sabe? Então, como a gente organiza tudo isso? É isso. São 5, 6 pessoas que estão ali pensando, correndo, fazendo as coisas acontecerem. A gente tem os núcleos, né? Então, a galera da comunicação se vira como comunicação, a galera da pesquisa e formação ali, que acaba se cruzando muito com política e tal, cuida das coisas ali de pesquisa e formação. E é tudo basicamente por internet, né? Tirando aí quando tem, por exemplo, teatro, vai criar uma peça nova. Aí sim tem ensaios, encontros e tal. Mas a princípio é tudo internet. Até essa peça também, né? Que a gente circula, tá todo mundo rindo. Foi por internet. A gente foi ensaiar mesmo um mês antes das apresentações. Sim. E aí foi uma pancada de ensaio direto, assim. Mas os ensaios eram por internet, por muito questão também dessas questões para além das pessoas que são de fora de São Paulo, mas de acessibilidade também, né? Como que eu vou fazer? Uma pessoa vir lá da Zona Norte, lá pro CITA, ensaiar, entendeu? Tipo, de cadeira de roda, ficar 3, 4, 5, 6 horas na rua, entendeu? Tem gente que não pode ficar 6 horas na rua, né? Tem suas questões, então, tipo... É isso, a internet é a mãe aí de tudo. Com certeza. E, de novo, né? É difícil encontrar espaços para ensaio, né? A gente tá todo mundo rindo, foi ensaiado no CITA, porque tem piso tátil, tem banheiro, a gente se sente em casa, tem a ela, e várias questões, né? Mas normalmente não é assim. E a gente vai ensaiar em qualquer espaço, tá? Mas aí tem acessibilidade. Às vezes a gente, como um grupo de teatro tradicional, todo mundo comemora. Conseguimos espaço para ensaiar. Mas como artista com deficiência, fica, que espaço é esse, meu Deus do céu? Tem que fazer aquele checklist, né? Tipo, vamos ver se atende todo mundo. Sim. E o meu próprio olhar, depois do Comédia Sentada, como fiscal do poder público, mudou também. Porque antes eu ainda parava para pensar, esse espaço é acessível? Acho que o Júnior também vive a mesma situação. Já chega e já começa a ver as coisas, né? As problemáticas, o que tem para mudar. Inclusive quando a gente fala em patrimônio histórico, né? A gente não pode mexer em tal lugar porque é patrimônio histórico. Isso quando a gente tem algumas ações, isso também acontece. Não tanto por Comédia Sentada, mas é comum encontrar por aí. Mas pela lei do IFAM, tava até conversando isso com uma amiga que é advogada. Alô, Aninha. Na verdade, não é que eles não podem mexer por ser patrimônio público, né, na estrutura. O que eles não podem mexer é na fachada do prédio. E daí muitos dão isso como desculpa para não acessibilizar um local público, por exemplo. Então, aqui é mais uma questão, mais uma coisa que futuramente a gente vai enfrentar também.
Você já não enfrentou, né? Estamos enfrentando já. É sobre. A gente está se referindo aqui também a um espaço público. Nossa, recebemos um chamado. Você quer falar um pouquinho sobre Tá Todo Mundo Rindo? Como que foi o processo de criação? Como que é a peça? Fala um pouco sobre. Então, por onde eu começo? É que no livro em si, tem dedos de várias pessoas, relatos de várias pessoas. A autora é a Desirê. A Desirê, antes de qualquer coisa, ela é uma amiga muito especial. Conheci ela lá quando eu estava no Sul ainda, de compartilhar muitas questões voltadas à deficiência. A gente fazia parte de um coletivo de mulheres com deficiência chamado Coletivo Ellen Keller, que fez uma parceria conosco num primeiro momento, enquanto Comédia Sentada. E ele fala justamente sobre o que volta e meia aparece por aí, que é a pergunta clássica sobre limite do humor, se há limite, se não há. Mas aqui a gente volta para a questão de pessoas com deficiência, né? Quais são os nossos desafios no palco? Tanto que o recheio dele é feito por nós, os primeiros integrantes do coletivo, com as dificuldades que nós enfrentamos, assim, voltadas a cada um. E nesse momento eu gosto de destacar a Karina Sbruzzi. Ela tem muito tempo de teatro, ela tem quase minha vida de teatro. E ela é uma pessoa que... Ela vai me xingar, será? Ai, corta. Ai, corta. Boca de sacola, agora aguenta. Enfim. E ela perdeu a audição durante a vida adulta, e ela sempre trabalhou com música, isso ela comenta. E depois que ela foi perdendo a audição, aos pouquinhos ela deu uma pausa na relação com a música, agora ela tá mais no teatro. É claro, ela mesma para falar dela, porque ela tem muita experiência mesmo, né, de televisão, inclusive, não só de teatro. Mas são coisas que, se a gente parar para ver numa população que tá envelhecendo, todos nós podemos ter alguma deficiência, passear ali fora, tropeçar, bater cabeça, quebrar um braço e ter algum acidente mais grave. Enfim, posso me tornar uma pessoa com deficiência, né? E isso, no final das contas, não é um olhar para a Manuela, para o grupo que o Juninho gere, enfim, é para todos nós, de certa maneira. Pode acontecer com todo mundo, a gente tem uma população que envelhece, então vai ser uma constante. Não sei se eu dei conta de tudo, tem tanta coisa pra falar sobre o livro, eu vou voltar. Tá todo mundo rindo. Volta! Enfim. Posso opinar? Pode. Vou falar. Fale. Abre. Nós temos que vender isso aqui, ó. Vamos vender. Ó. Presta atenção. Tá Todo Mundo Rindo, é um livro maravilhoso. Vocês encontram aí nas melhores lojas do Brasil. Mentira, encontra na Editora Questione. Na Editora Questione, lá no Comédia Sentada. O livro, ele surge junto com o espetáculo, né? Então a ideia era, enquanto a gente estava criando ali, construindo o espetáculo, com a direção do Fábio Lins, Desirê, junto com o grupo, estava escrevendo esse livro aqui. A ideia do nome do espetáculo e do livro, eu acho que já é autoexplicativa, tipo, tá todo mundo rindo, né? Na questão é, tipo, será que é sua piada, né? Será que tá todo mundo rindo? Será que você tá rindo com a Manuela ou da Manuela, né? Então, tanto o espetáculo, que basicamente é um cabaré de comicidades, palhaço, stand-up, improviso, né, esquetes, tem tudo ali. Tanto o espetáculo quanto o livro vem para falar sobre isso, né? O livro também traz, eu acho que um recorte ali da história da humanidade, assim, ao longo dos séculos. Em paralelo à história das pessoas e artistas com deficiência. Então, quando surgiu o circo, onde estava a pessoa com deficiência no circo? Quando tinha lá os reis e rainhas, quem que era o bobo da corte, entendeu? Então, ele vem trazendo esse paralelo, assim, né? Traz depoimentos de todo mundo que era do grupo na época. Então, tem Karina, tem Manuela, tem todo mundo, enfim, do grupo. E é isso, eu acho que os dois se complementam, na verdade. É muito comum a gente fazer o espetáculo e depois ter a roda de conversa com base no livro. Inclusive, dia 27... Pode fazer comercial aqui? Pode. Dia 27... Mas eu não sei se vai sair antes ou depois, né? Se sair depois, vocês cortam. Né? Dia 27 de junho agora, a gente vai estar no Sesc Carmo
com uma roda de conversa em cima do livro. Então, vou estar lá, você também vai estar, né? Vai estar o Daniel... Quem mais que vai estar, meu Deus? A Paloma. E a Paloma, ilustradora. E é isso, tanto o livro quanto o espetáculo vem por esse lugar. Então, de tipo, questionar, né? O que é engraçado para um é engraçado para todo mundo. Será que você tá rindo da pessoa ou com a pessoa, né? É um livro que a gente criou pensando em ser curto, porque parte do lugar que ninguém quer falar sobre isso, né? Limite de humor, pessoa com deficiência, tipo, não quero ler isso. Então, a gente pensou num livro curto, direto, dá para todo mundo ler, muito bom para educadores, muito bom para quem trabalha em biblioteca, casas de cultura, escola, né? Eu acho que ele abre muitas questões na cabeça, assim, e o show vem de uma forma simples, né? E mais leve, e abrir brechas, enquanto o livro vai lá e arremata e fala, ó, vira a gente, porra. Sem esquecer da questão legal, né? Que eu mencionei antes em relação às leis. Se há um limite do humor, eu não sei, mas existem leis, né? E elas merecem ser cumpridas, seja qual for a sua profissão, comediante, médico, ator, contador, enfim. E fala um pouco da sinopse da peça, o que vocês contam na peça. E você já falou, né, que vai ser apresentado essa roda de conversa dia 27, né? É um elenco rotativo, ou seja, todos nós ali integrantes passamos por ele em algum momento. E são, basicamente, em geral, a gente contempla a linguagem cômica do stand-up, da palhaçaria e também do improviso, né? Chamando o público para jogar com a gente, ou algumas dinâmicas, enfim. E ali, em grande maioria, são histórias nossas, como pessoas com deficiência dentro dessa sociedade, né? Por exemplo, eu lembro que das vezes que eu me apresentava, quando eu ainda estava como produtora, a figura da produtora, no meu caso, aparecia em cena. Outras vezes apareciam colegas que são pessoas caminhantes, andantes, no caso do Neto, né? Que em alguns momentos usam a cadeira de rodas, mas também usam muleta. E as pessoas que não estão acostumadas com isso, veem ele de muleta, parece que aconteceu um milagre, alguma coisa assim. Então, tudo isso parte de histórias que já aconteceram com a gente, em algum momento. E isso que faz ser rico e não cansar. Não digo não cansar de fazer ele, assim, mas talvez não cansar de assistir. Porque você vai ver histórias diferentes. Então, para quem gosta muito de narrativa, com um toque de comédia e também de participar desses jogos, tem que ser o Tá Todo Mundo Rindo. E tem uma questão também, que assim, além de trazer, né, o espetáculo de uma forma... Essas histórias, aliás, de uma forma leve, sarcástica, né? Eu acho que é um show único, assim, porque as pessoas estão acostumadas a ver quem em cima do palco? Pessoas comuns, né? Pessoas sem deficiência. Sem deficiências, né? E aí você pega e coloca pessoas com deficiência, artistas com deficiência, que você não está acostumado a ver ali, né? Então, tipo, você já parte de um lugar de história que você nunca ouviu, né? Então, eu lembro que isso a gente falou até teve a entrevista lá que deu pra Globo lá, a gente é chique. Ai, gente, Globo News. Plim, plim. Chique. E aí, eu não lembro quem falou isso, né? Mas, pra mim, eu acho que é o lugar mais sacado, assim, tipo... Você pode ir em qualquer show de comédia. Além de ouvir um monte de besteira por aí, o nosso, além de não usar de preconceitos e nada, né? Eu não sei se a gente pode falar... qual que é a outra palavra? Bom, já não sei a outra palavra, quanto mais essa agora. Então, eu vou voltar aqui. Mas, tipo, parte de um lugar diferente, né? São histórias diferentes, histórias que você não está acostumado a ouvir, né? E eu acho que o humor é essa ferramenta que o grupo usa, né? Para... Não que a gente ali em cima do palco resolva problemas, né? Mas eu acho que a gente abre brechas, assim, abre fissuras, que é igual a gente fala muito dentro do grupo, né? Abre umas rachaduras na sociedade que a pessoa sai dali pensando, tipo, porra, mano,
é esse termo que usa, sabe? Isso aqui, puta, eu falava isso aqui, sabe? Ai, não tenho braço pra fazer isso. Tipo, meu... Você tá sendo zoado, hein? Nossa. Pelos cantos aí, o povo tá rindo de você, hein? Sim. Então, você fala, mas né, olha aí, tá vendo? Eu sou a única pessoa. Eu nunca falei, mas já ouvi pessoas falando. Sim, que não, assim, nós nossa. mesmos, né? No caso, eu sou a única pessoa aqui nessa mesa que posso dar uma mancada. No caso. Então, as piadas vão caminhando por aí, sabe? E esse lugar de entendimento, né? Porque é muito comum também a gente sair do palco e... A gente não, porque eu não subo, né? Mas... É isso, entender que, tipo, pô, eles fazem, né? Porque é ela, né? Ou porque ela tem essa liberdade com o companheiro, mas isso não significa que você, bonitão, aí embaixo, vai sair falando a mesma coisa por aí, entendeu? Que o Alecrim Dourado pode falar. E essa questão, só pra finalizar, né? Termos também, assim, porque a gente já teve algumas pessoas no grupo que estavam muito nessa... Ai, Júnior, eu tenho medo de subir no palco com vocês, porque vocês são muito corretos, eu tenho maneira de falar alguma coisa. Tipo, artista que tá com a gente sendo pago, entendeu? Daí eu falo... E aí, tipo, é comum falar isso, né? Tipo, eu acho que escorregar, geral escorrega, tá ligado? Geral escorrega. O que você tem que estar disposto, é o que eu falei lá atrás, é aprender, consertar aí, escorregar, entendeu? Então, pra gente, eu acho que no grupo, essas pessoas que estão dispostas a isso, é o que conta, assim. Porque ninguém sabe de tudo, ninguém... usa todos os termos mudam. Hoje eu tô aqui falando PCD, amanhã a Manuela me dá uma raquetada e fala, não é mais PCD, é DEF. Tá bom, Manuela. Enquanto eu tava falando aqui, eu ficava, ai meu Deus, que eu não falei nada. Mas... Falei agora que o que eu falei agora? Da comum. Não sei o que é comum. Foi. Sim. Pessoa sem deficiência, sim, entendido. Cagada. A gente cai. Cagada. A gente cai. E é isso, entendeu? Eu acho que o lance tá nessa, principalmente no grupo, assim, pra gente. Tá na disposição da pessoa, tá ligado? Teve muita gente que saiu do grupo porque não queria ter essa disposição. E eu falar, meu Deus, uma das melhores pessoas do grupo tá indo embora. porque não quer parar de fazer piada contra os seus, tá ligado? Eu falei, não acredito. Nossa, que louco isso, né? Imagina eu, 2 meses tentando falar pra pessoa, como assim você não tá entendendo, cara? Que tipo de piada que você faz não é saudável, tá ligado? E é isso, não entende. Nossa. Tava defendendo alguém aí esses dias, inclusive. Eu não duvido. Putz. Nossa. Tava aí. Aquela pessoa. Então, é engraçado que eu ouço isso em sala de aula dos meus alunos. Professora, o que você acha de fulano de tal, né? Fulano de tal. E eu acho que o fulano de tal tinha que estar preso há muito tempo, porque aí a gente existe lei, né? Ele pode falar do que for. A questão é o como. Então, É isso. então assim, a gente fala fulano de tal pra não dar nem audiência. Pra não né? dar nem audiência. Tem gente que vem falando, esse fulano devia estar morto, não sei o que. Eu falo, não, ele tem que estar vivo, tem que pagar por tudo. Não é fácil. Exatamente. Vai ser muito fácil. Tem E os que nossos pagar textos, Sereia, eles passam por um crivo meio coletivo, assim, porque tem coisas que podem não soar capacitistas pra mim. Mas, por exemplo, o Pirata, pai do Juninho, que é uma pessoa que usa de cadeira de rodas. Constantemente. Eu já usei cadeira de rodas, mas foi um outro período da minha vida. Adulta, não cheguei a usar cadeira de rodas. E ele pode ter interpretações que eu não tive. Sim. E vice-versa. Então, tem todo um crivo coletivo, textos muitas vezes passando por mais de uma pessoa, né? Porque Egos a gente... inflados. Egos inflados. Quem vai Aquele mexer no meu artista... texto? Aquele artista que não quer cortar. E a gente... Eu me formei em jornalismo, eu ficava muito triste quando tinha editor mexendo no meu texto, com socorro Deus. Depois eu aprendi. Eu fiz isso essa semana. Tu fez isso essa semana. Ele mexeu no meu texto essa semana. Não foi só eu, não. Foi eu sei, tem mais gente. Eu ainda vou descobrir quem que é aquela, né? Não vou falar o nome aqui ao vivo, mas... Ai, meu Deus. Enfim, isso que acontece é que os nossos textos são passados para várias pessoas com olhares diferentes, pra gente não, a grosso modo aqui, fazer merda. Né? Não porque eu estou preocupada de levar um processo nem nada, mas porque eu estou pensando na pessoa que pode ser traumatizada ou ofendida, sei lá,
que essa pessoa pode fazer com o que eu falar no palco. Então, a gente entende que a gente tem uma responsabilidade como artista de cena muito grande, né? Especialmente nessa nossa sociedade, assim. E não tem limite, o humor não tem limite. O que existe é o como. E quais que são as principais referências quando vocês estão criando alguma... Comédia? É. De pesquisa também. Então, sabe por onde eu começo? Por crônica. Adoro crônica. E de um tempo pra cá, como artista, é claro, eu frequentei muito do teatro contemporâneo, teatro oficina, sempre me intrigou muito. Mas, ao mesmo tempo, eu também penso que se esse teatro não chega em uma pessoa que não tem os mesmos acessos que eu, ou, por exemplo, se o teatro não chega na minha mãe, que não é da área, eu repenso sobre essa forma de teatro que eu tô fazendo. E eu acho que a linguagem do stand-up, ela serve muito para isso. E para ajudar a criar, eu gosto de escrever muito e usar como ponto de partida as crônicas das mais gerais, assim. E, claro, ver stand-up. Quem são as figuras do stand-up que eu gosto? Mulheres. A Betina Câmara, que agora é uma mulher que está estourando ali no stand-up no sul do país. Rola uma proximidade, assim, além de tudo. Ela é uma mulher negra, então ela traz vários recortes também. Tem gente que fez o curso de stand-up comigo. Aqui eu destaco a Eveline Menezes, que é daqui de São Paulo. A Aline Negríndia, que é do Nordeste, que também fez curso comigo. A Humorinde, que tem uma forma de fazer comédia, pra mim, bem fora dos padrões. A forma com que ela faz, eu jamais imaginava alguém fazer dessa maneira. Destaco as colegas próximas, e eu acho que isso é um grande presente. E mulheres no stand-up mesmo, como um todo, que tá tendo um movimento muito legal por aí, né? Não que a gente não erre por sermos mulheres, mas colocar a nossa cara tapa nesse universo é muito difícil. Eu destaco ainda a Paula Simões, que ela tá agora com solo. Nem ela esperava, eu acredito que nem ela esperava estar com solo. Mas são figuras, assim, que eu gosto de desenvolver coisas próximo à linguagem que elas trabalham, sabe? Uhum. Só dar uma complementada bem rápida aqui, tá sabendo? Pensando como grupo, assim, na verdade, também, a gente, que nem falou, a gente tem o nosso núcleo lá de pesquisa. Então, normalmente, qualquer coisa que sai desse núcleo também, né? Então, ali são várias pessoas identificando o que a gente quer falar, qual tema que a gente quer trazer para esse espetáculo, né? E aí entra diretores artísticos, tal, musical, e aí se constrói em cima de uma pesquisa que o grupo já tem, né? Então, eu acho que as referências, assim, para além das artísticas, acabam sendo muitas referências teóricas que parte da política, que parte da militância. E aí a gente tenta fazer isso, da educação, né? A gente tenta fazer isso de uma forma engraçada, né? Porque o povo não quer falar sobre isso muito. Manuela, por que ainda fazer teatro em 2025? Meu Deus, que pergunta difícil. Tá ruim, né? 2025. A gente fez teatro também pra fugir disso. E pra mostrar que é possível, necessário, sim, e possível sair desse frenesi que a sociedade tá se construindo. Porque 2025, com a quantidade de tecnologia que se tem, a gente imaginava poder trabalhar menos, né? E a gente vê exatamente o oposto acontecendo. Nossa, agora entrou a Instrução Normativa número 1, se não me engano, que versa sobre a saúde mental. N preocupações agora, por quê? Não porque são legais, mas porque se chegou a um extremo do mundo corporativo e, novamente, como era desde o princípio, desde Grécia, a arte está aí para fazer com que a vida não seja só isso. Então, a gente faz teatro em 2025 para tentar sair do que está posto. Quer complementar alguma coisa? Acho que é isso. Acho que eu acredito numa forma de educar a população que é para além de estar na escola ali, né? Eu acho que a arte vem para esse lugar também. É uma forma
Eu acho que conversa melhor com todo mundo. É uma educação não formal, né? E é isso. Eu acho que o teatro está aí para contribuir, como todas as formas de arte que a gente tem, né? E acho que é isso. E a gente está chegando na última pergunta do podcast. Fica meia hora respondendo, né? Para pessoa, acho que para pessoa com deficiência que está pensando em entrar na arte, qual que é o conselho que você dá para ela? Tenha em mente que você vai enfrentar muita gente bosta, muita gente capacitista, mas experimenta. Talvez seja para você, talvez não seja, mas com deficiência ou não, toda pessoa tem que fazer teatro. Ai, nossa, tá... Sim. Quando tem muita gente que fala todo mundo tem que fazer terapia, todo mundo precisa fazer teatro. E você, pessoa com deficiência em especial, esteja ciente que você vai estar sozinho em 90% dos espaços, mas aí você verifica se esse espaço de construção é para você ou não. Estamos chegando ao fim. Se vocês quiserem divulgar a rede de vocês, rede social, onde encontra o trabalho de vocês, se vão ter outras datas além do dia 27, que vocês estão fazendo em cartaz, faz o jabazinho de vocês. Então, além do dia 27, tem coisas ainda para acontecer. A gente não tem confirmações. Tem coisa que eu não tô sabendo. Setembro. Ah, deixa eu te contar. Setembro, alguém inventou um tal de Setembro Verde. Que é o Setembro Verde? Que é o de conscientização da pessoa com deficiência. Setembro é o dia da pessoa com deficiência. E às vezes as pessoas esquecem que a gente trabalha tem que trabalhar nos outros meses do ano também. É o que acontece a mesma coisa no mês de novembro, com as pessoas pretas. Exato. É um mês que tem todos os trabalhos. A galera do orgulho tá trabalhando agora, sim. Então, só para dizer que a gente trabalha para além do mês de setembro, mas que no mês de setembro vocês podem esperar muita coisa. Porque é um mês que a gente trabalha, assim... É o mês que a gente mais trabalha no ano, eu acho. Tipo, ganhando a Loto Fácil. Isso. Só que trabalhando. E qual que é o @ de vocês, para as pessoas acompanharem o trabalho de vocês? Certo. O grupo é @Comédia Sentada Oficial. O meu é Manuela com O e 2 L's .back, B-A-C-K. Não é Beck. Qualquer coisa reclamem com a minha mãe, que é O e 2 L's mesmo, e Baque, tá? É isso. E o meu é @DoJuninho. Siga a editora também, @QuestioneCult. Fiquem de olho na agenda. Tem bastante coisa vinda aí. Contratem aquelas. Contratem. É o principal. E é isso, gente. Chegamos ao fim de mais um episódio. Com essas maravilhosas. Nossa, amei conversar com eles. Poderia ficar aqui o dia todo. Já batem na gente ali falando... Meu, se tivesse uma cerveja, a gente podia ficar aqui. Nossa. Um amendoim. A cervejinha, nossa, ser 3 dias de podcast, né? São muitas questões para abordar, né? Uhum. E se você tá aí no YouTube, já deixa aquele like, se inscreve no nosso canal, comenta. Se achou ruim, comenta também. Se achou bom, comenta. Bom é comentar. Já dizem, falem bem ou falem mal, falem da gente. Nas redes sociais, a maioria das redes, a gente está como @Vozes do Palco, seja no Instagram, no TikTok ou no X, o antigo Twitter. E é isso, beijinhos na bunda de todo mundo e até mais. Beijo, obrigada. Este podcast é um projeto contemplado na 21ª edição do Programa para Valorização de Iniciativas Culturais do município de São Paulo. O programa VAI. Com o apoio da Associação Prática Tatum, esse podcast é uma realização Coletivo Teatro, Memórias e Além, São Paulo, Capital da Cultura, Prefeitura da Cidade de São Paulo, Cultura e Economia Criativa. Você ouviu Vozes do Palco.